Bom dia, bem-vindos à nossa live de hoje, no nosso domingo do bem-estar sem fumar. Vamos aguardando aqui o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Já vou iniciar aqui, o momento hoje é breve com vocês, mas para tratarmos de um assunto muito importante, que poderá fazer com que muitos de vocês passem a pensar de uma forma diferente até nas ações individuais. Não sei qual é o segmento, não sei qual é a sua profissão, não sei em que área você trabalha individualmente. Se quiserem até me dizer, podem me mandar mensagem aqui. Sejam bem-vindos, eu já vou dar início aqui ao tema da live de hoje, pessoal. Eu sou a Andréia Badim, doutora Andréia Badim, que há 23 anos trata tabagistas. Então, para quem ainda não conhece o meu perfil no Instagram, não tem ideia da área que eu atuo, pode fazer uma visita aí no meu Insta, pode conhecer um pouco mais do meu histórico profissional, pode ver ali, tem um perfil, tem um vídeo que está fixado logo em cima no meu Insta, no qual eu conto como é que eu cheguei a atuar neste segmento, porque as pessoas não entendem por que uma dentista migrou para tratar tabagistas. Até hoje causa um estranhamento nas pessoas saber que eu trato tabagistas há 23 anos. Mas, se eu tiver que realmente explicar com total clareza, está lá naquele vídeo no meu Instagram. Podem entrar lá, que lá eu conto como eu cheguei aqui neste momento, né? Neste segmento da saúde, e tendo a grata satisfação de dizer a vocês que já tenho um histórico de muitos pacientes tratados, pacientes que fumavam uma quantia gigantesca de cigarros, até 4 maços por dia, pacientes que já haviam tentado de tudo, já haviam tentado as metodologias mais inusitadas, desde as mais básicas, corriqueiras, orientadas aí pela população de modo geral, até as mais sofisticadas e caras, enfim, mas que não haviam conseguido. Aí vieram para o nosso tratamento e realmente seguiram o passo a passo e viram que fazendo da maneira certa, o processo se tornou bem mais simples na vida deles e duradouro, porque eu tenho pacientes que estão aí há mais de 20 anos sem fumar. Então, eu estou convicta de que isto é uma prova concreta de que a metodologia, quando aplicada da forma certa e seguida, ela realmente gera esse resultado tão desejado na vida de muitas pessoas. Eunice, bem-vinda. Rita, Eunice, Ávila, Clau. Então, a Eunice conta aqui, ela fala, deixei há 4 meses, mas está muito difícil, Eunice? Então, você deixou de fumar há 4 meses. Eu não sei de que forma você parou de fumar. Por acaso, você parou de fumar usando a minha metodologia ou você chegou aqui ao acaso? Só me responda isso, né? Porque eu recebo muitos e muitos visitantes no meu Instagram. Eu sei que muitos estão seguindo a minha metodologia, muitos estão parando de fumar também, utilizando a metodologia no formato do meu livro, mas muitos chegam aqui nas minhas lives e já pararam sozinhos, por conta própria, ou usando outros métodos. Então, eu não sei qual foi o seu especificamente, e como você disse que está muito difícil, fico aqui curiosa, quero saber se você está fazendo com o meu método ou se você fez por conta própria. Se puder me responder, eu vou ficar muito feliz. A Glau responde aqui, gostaria de seguir a sua metodologia. Seja muito bem-vinda, desde já. Ainda não conheço, então, Glau, você não chegou aqui nessa live à toa hoje, tá bom? Eu tenho convicção disso. Como eu disse, o meu Instagram, pessoal, ele é o meu portfólio, na verdade. É onde vocês têm a oportunidade de conhecer o meu trabalho. Eu também estou no YouTube, mas no Instagram vocês podem aqui passear pelas minhas postagens
e pelas lives que constantemente eu faço, mas especialmente tem alguns posts que estão fixados bem em cima do meu Instagram, e um deles tem um post lá com o depoimento dos meus pacientes. E é muito importante que vocês façam essa visita, porque vocês irão encontrar lá, nesse post de depoimentos, vocês irão encontrar pacientes que pararam de fumar há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos comigo. E irão encontrar depoimentos de pacientes que pararam há 5 anos, 4 anos. E olha que interessante, vocês irão encontrar depoimentos dos pacientes que pararam no trabalho presencial, ou seja, ao vivo comigo, e irão encontrar pacientes que pararam no formato online, que já é disponibilizado para os meus pacientes há 6 anos. E vejam que riqueza, que preciosidade que é isso. Por quê? Porque no depoimento dos pacientes que pararam no formato online, eles já estão há 5 anos sem fumar. Então, essa é a prova concreta de que a forma que eu estruturei a metodologia, que antes era apenas entregue no formato presencial, o modelo, o formato que eu estruturei para ser entregue no formato online, ele foi muito bem sucedido, graças a Deus, e as pessoas têm o resultado que os pacientes tinham no formato presencial. E no formato online nós temos algumas vantagens. No formato online nós temos assim oportunidade de um número maior de encontros, né? E esses encontros ao vivo, eles são muito importantes, né? Quando eram no formato presencial, atendia pacientes que moravam longe, então viagens, iam para a estrada para poderem vir para ter as sessões presenciais. Então, olha que interessante, agora eu atendo pacientes do Brasil, de fora do Brasil, eu atendo pessoas em qualquer lugar. Não existe mais barreira de distância para uma pessoa parar de fumar comigo. Então, isso é maravilhoso. Por isso eu digo, visitem lá esse post dos depoimentos aqui no meu Instagram, porque vocês precisam disso. Eu sei que quem fuma precisa ouvir quem fumou, muito mais do que ouvir todo o histórico que eu relato, que eu falo sobre a metodologia, mas quando vocês ouvem a pessoa real que viveu isso, aí vocês realmente conseguem se conectar. Vocês conseguem realmente visualizar aquilo que vocês poderão dizer logo mais se fizerem o mesmo. É muito importante. E esse meu desejo de colher depoimentos, eu já iniciei desde muito antes disso virar uma febre na internet. Eu tinha esse desejo, já fazia isso com os meus pacientes lá no início, 2003, 2004. Vou voltar a dizer 2003, 2004, 2005. Eu tenho vídeos de pacientes meus daquela época dizendo como foi, porque o processo foi tão maravilhoso, a metodologia aplicada gerando resultado. Aquilo era, para mim, era assim, isso aqui não pode ficar só por aqui, e outras pessoas têm que ver. Então eu utilizava os vídeos daqueles pacientes para apresentar aos novos pacientes, no formato presencial mesmo. Bom, enfim, isso foi evoluindo, e já há 6 anos eu entrego totalmente no formato online. Eu tenho a metodologia gravada na plataforma, então eu disponibilizo em vários formatos o meu tratamento. E isso a minha equipe explica para os meus visitantes de uma forma bastante detalhada. Então, se você entrou aqui, se você está me conhecendo agora, e se você fuma ou conhece alguém que fuma, você dedique um tempinho especial realmente para visitar o meu Instagram. Assista o vídeo ali no qual eu me apresento para vocês, para que vocês possam ter noção de onde veio essa vocação realmente, porque é uma vocação, não é? E os resultados. E também visitem os vídeos nos quais os pacientes eles concedem seus depoimentos. E em várias postagens ao longo do Instagram ali, vocês vão ver várias lives com esses pacientes ou com pessoas novas que estão chegando. Então esse é o meu portfólio, como eu digo para vocês, porque eu sei que vocês precisam disso, porque na internet existe muita propaganda. Existem propagandas muito lindas. Hoje qualquer pessoa pode aí formatar uma metodologia em pouquíssimo tempo e vir e apresentar com uma
página assim bastante aparentemente confiável, mas não significa que aquele profissional viveu por muitos anos aquela realidade. Hoje tudo é possível, não é mesmo? Mas neste caso aqui vocês ouvirão os depoimentos e aqui estou eu dizendo a vocês, é isso que eu faço. E aí, pessoal, essa live hoje, então eu fiz uma apresentação aqui para vocês, porque eu estou vendo que tem pacientes que vêm, e quando essa pessoa entrou aqui e disse, eu estou há 4 meses, doutora, mas estou sofrendo. Então eu não sei se ela parou com a minha metodologia ou parou com outra metodologia, precisaria saber. Porque existe uma diferença grande, e é sempre muito bom quando vem esses relatos, porque disso eu faço um bom gancho com a temática da própria live, que eu estou aqui concedendo e fazendo com vocês hoje. E quando ela diz aqui, está muito difícil, doutora, e já faz 4 meses que ela parou de fumar, é porque coisas estão acontecendo com essa pessoa ainda que não deveriam estar, é porque faltou ela adquirir recursos para que ela, após 4 meses, não estivesse relatando isso que ela está relatando aqui. E eu penso muito provavelmente que ela não é uma paciente do tratamento, da minha metodologia. E esta é a grande diferença entre parar de fumar com uma metodologia que tem princípio, meio e fim. E quando eu digo fim, é que no final, essa pessoa já está totalmente leve, desprendida da dependência, livre da doença, não apenas no seu organismo, mas livre da doença aqui, ó, cognitivamente e o mais importante, emocionalmente. Isso faz toda a diferença. A pessoa está segura na sua cura. Quando a pessoa para sozinha ou quando ela para mesmo usando recursos talvez só apenas medicamentosos, mas sem ter adquirido os conhecimentos que a metodologia disponibiliza, essa pessoa fica frágil e fica amedrontada no processo dela. Então, tem uma diferença gritante, absurda. E aí, a Yara Teixeira pede para participar do seu vídeo ao vivo. Será que pede para participar ou entrou ao acaso aqui? Vamos ver? Vou abrir aqui a possibilidade. Estou concedendo aqui. Então, como eu disse, existe uma diferença absurda entre um formato e outro. O formato de parar sem receber o tratamento e o formato de parar recebendo um tratamento. E hoje nessa live, pessoal, eu quero falar para vocês a respeito da decisão que vocês tomam. A decisão que nós precisamos tomar decisões todos os dias da nossa vida. E tomamos decisões todos os dias da nossa vida. E agora, nesse princípio de ano, estamos num momento mais do que oportuno de tomarmos decisões. Decisões que irão se repercutir na nossa vida toda. A pessoa pediu autorização, eu dei, mas não entrou, não tem problema. Se quiserem pedir, vão pedindo aí. Eu estou concedendo autorização, mas não entrou. Ou por conta da internet, não tem problema nenhum. Então, essa pessoa, só para concluir o que eu estava falando com aquela pessoa que disse, eu tenho interesse na sua metodologia, doutora, entre lá no Instagram, na biografia do meu Instagram, mande uma mensagem que a minha equipe já irá entrar em contato com vocês, para que vocês possam já tomar conhecimento de como acontece o meu tratamento e como vocês poderão chegar até mim. No tratamento individualizado, ou seja, nas metodologias, nos outros formatos que eu disponibilizo. A minha equipe irá apresentar tudo a vocês. Então, não percam essa oportunidade. Saibam que não chegaram aqui à toa. É muito importante sabermos, porque nós vamos ter as nossas necessidades na vida, vamos pedindo a Deus para que nos conduza aquilo que precisamos, e Ele vai nos mostrando, né? Vai abrindo as portas e nos mostrando o caminho. E muitas vezes uma live como essa, um vídeo como esse, sim, uma resposta de Deus a você, mostrando um caminho que você já vem buscando há um bom tempo na sua vida, mas que você muitas vezes fica aí à espera. E aí chega ao seu encontro.
ok? Então não deixe passar essa oportunidade, não deixe. Já pense assim, é o que eu preciso, já há um bom tempo eu sei que eu deveria ter feito e eu não vou deixar passar essa oportunidade. Então, sejam já, desde já, já sejam muito bem-vindos, todos vocês. E vamos falar do tema da live de hoje. O tema da live de hoje é a tomada de decisão. O início de um novo ano nos exige um tempo propício para refletirmos a respeito daquilo que precisamos resolver, daquilo que a nossa vida nos pede em termos de melhoria. É o início de um novo ano. Então, é um tempo, assim, digamos, na cronologia, né, nas datas, né, todas que têm significado nas nossas vidas. É sempre importante pensarmos que temos que aproveitar, sim, essa motivação de início de ano, para darmos os passos corretos. A favor do quê? A favor da nossa vida, porque é o início. Então, temos que pensar: eu vou iniciar esse novo ano, eu sei que eu já deveria ter tomado decisões a favor da minha vida há um bom tempo, eu não fiz até o momento, mas agora é momento. Estou deitada, está difícil. Tá bom. Olha, vocês vão falando enquanto eu estou fazendo aqui a live, eu sei que vocês estão falando aí. Não quero deixá-los falando sozinhos, tá, pessoal? É importante saberem que eu estou aqui conectado com as mensagens de vocês. Então, eu estou ouvindo aqui, uma falou, ó, parei há 4 meses, está difícil, outro falou, ó, está difícil, ó, fico de dia sem fumar, eu fico durante o dia sem fumar, mas à noite está difícil. Então, vocês estão num processo de tentativa de acertos e erros, né? Estão tentando, estão lutando por conta própria. Então, eu aconselho a todos vocês a pararem de fazer essas tentativas neste formato, porque chega a ser assim, é uma coisa, é de um cansaço extremo, essas tentativas de parar de fumar nesse formato que vocês estão fazendo. Eu aconselho vocês a continuarem fumando, tá bom? Continuem fumando até virem para um tratamento sério. Porque enquanto ficam nas tentativas erradas, pessoal, enquanto vocês ficam nas tentativas de acertos e erros do seu modo, da maneira que estão fazendo, vocês vão gerando um estresse tão grande um estresse mental, um estresse emocional. É como uma pessoa numa areia movediça que não tem a mínima técnica de como sair dela. Cada vez mais vocês se sentem afundando no processo. Isso vai cansando vocês. Isso vai cansando, vai estressando vocês. Vocês até acham que agora eu vou fazer isso. Já estou há tantos dias, mas está difícil. Ai, mas está difícil. Vocês se acostumam com esse perfil de que ai, parar de fumar é difícil, está difícil assim, à noite não consigo, tal dia não consigo. Para parar de fumar, pessoal, é necessário método. Temos que ter estratégia, uma estratégia inteligente de começo, meio e fim. Vocês precisam viver essa alegria, tá bom? Vocês precisam viver essa alegria de não ter que vocês ficarem organizando essa estratégia bagunçada aí que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo de uma forma sofrida, um processo que está se estendendo. Porque uma pessoa há 4 meses sem fumar não está mais sofrendo, não, pessoal. Não deveria estar. Quando ela fala estou sofrendo e está difícil, está muita coisa na vida dela ainda está desajustada, tá bom? Por isso que eu falo da decisão. Vou conectar aqui o tema da live com o discurso de vocês. Porque eu preciso falar do que vocês estão me escrevendo, porque isso aqui é um diálogo entre nós. O objetivo de uma live é isso, vocês se sentirem realmente lidos, acompanhados e saberem que eu entendo isso que vocês estão dizendo. Então, o tema da live é tomada de decisão e por que ela deve ser bem feita, essa tomada de decisão. Como eu vou fazer isso na minha vida agora? Então, para quem fumou muitos anos, entrou o início agora de 2026 e vocês estão aí num momento lindo, oportuno para falar agora. Eu vou tomar a decisão certa. Vou parar de fazer
ao meu modo as coisas. Vou parar de fazer as coisas pela minha cabeça, por aquilo que eu acho que tem que ser, e eu vou ter a humildade e o reconhecimento de que para aquilo que eu preciso existe, né? Existe pessoas que já sabem como fazer, já testaram, já experimentaram, já comprovaram uma maneira inteligente e correta de ser feito isso. Agora eu vou trazer isso para uma dimensão maior. Quero trazer essa pequena frase que eu falei, essa pequena explanação que eu fiz, vou trazer para uma dimensão um pouco mais transcendente. Escutem o que eu vou dizer a vocês. Se eu estou dizendo a vocês, para que vocês que fumam 40, 50 anos, tentaram de várias maneiras parar ao longo desses anos todos, sofreram muito e estão sofrendo até hoje, fazendo do seu jeito, tomaram essas decisões anteriores da forma errada e agora precisam tomar da forma correta. E aí vocês se deparam com uma possibilidade de fazer isso. Estão aqui comigo nessa live hoje. Estão aqui comigo assistindo esse vídeo. Me encontraram neste vídeo. Vocês que me encontraram neste vídeo, eu sei que não é ao acaso da vida, por quê? Porque nós sabemos que para tudo que nos acontece, tem um porquê. Eu estou convicta disso, eu acho que você também deve estar. Então, quando aquilo que é uma necessidade que nós temos, que é uma necessidade urgente na nossa vida, nos aparece, nos é apresentado como uma possibilidade de realização, temos que parar, olhar com atenção, termos um momento realmente, uma reflexão profunda de gratidão, porque Deus vai ouvindo as nossas preces, as nossas necessidades, os nossos pedidos. As coisas não são muitas vezes respondidas no tempo que nós achamos que tem que ser, mas Deus é perfeito. Ele tem exatamente ele é a sabedoria. E Deus é o amor, e Deus é a perfeição. Então ele vai nos trazer aquilo da forma certa no momento dele. Mas temos que estar abertos a isso. Então eu estou trazendo aqui a tomada de decisão que eu estou dizendo que todos temos que ter. E quando eu digo tomada de decisão, é em vários campos da nossa vida. Não estou me restringindo apenas à pessoa que fuma e precisa parar. Aqui eu estou dizendo à pessoa que está realmente precisando dar à sua própria vida um sentido maior, precisando trazer à própria vida aquela motivação que não é uma motivação passageira, é aquele desejo da vida em plenitude, da vida conforme ela foi pensada por Deus para nós, porque Ele pensou algo perfeito e muitas vezes estamos vivendo aquém daquilo que Ele pensou para nós. E quando eu digo isso, é que não estou dizendo que temos que ter o desejo da perfeição no sentido de não termos nunca mais problemas ou dores, não. É a decisão de nós termos a convicção, gente, tomarmos as decisões corretas, de estarmos fazendo aquilo que é plano de Deus para a nossa vida. E seguramente é plano de Deus para a nossa vida que nós valorizemos essa vida. Essa é a primeira tomada de decisão. Temos que fazer mudanças. Não existe uma pessoa sequer que pode chegar e falar assim, olha, não tenho mais nada a acrescentar na minha vida. Não existe, porque vamos passar uma vida inteira precisando de crescermos na nossa vida interior, na nossa intimidade com Deus, crescermos como pessoas, porque nós temos uma natureza que ela é frágil demais. Se Deus não estiver na sua bondade sempre nos permitindo essa conexão com Ele, nós não somos fiéis, nós desviamos o caminho, nós caminhamos por estradas que não são boas para a nossa vida, não são boas para a nossa saúde, nós desanimamos, então precisamos dessa conexão, dessa intimidade com Ele. Então, tomadas de decisões, antes de toda e qualquer tomada de decisão na nossa vida, o que é o meu recado hoje, e esse recado é para mim, em primeiro lugar, porque quando eu entro numa live aqui, eu não sei quantas pessoas vão me ver, num primeiro momento que sejam poucas e depois muitas visualizações, mas a mensagem que eu tenho primeiramente para vocês, ela vem aqui para os meus ouvidos. Então eu reforço aqui a vocês que é um período lindo, é início de ano, eu estou
tomando decisões. Eu estou tomando decisões muito importantes para a minha vida. Decisões mesmo, reflexões. Quem não vive, quem nunca viveu aquela situação de estar com a cabeça no travesseiro ali, dormindo bem gostoso, pessoal, e de repente, pá, ou você vai ao banheiro, volta e deita, e a cabeça começa ali a borbulhar pensamentos, coisas, situações que aconteceram ao longo do dia, situações familiares, situações profissionais, enfim, a cabeça começa a viajar, a viajar, a viajar. E aí a gente. E esses pensamentos começam a borbulhar na nossa mente. Quem nunca viveu isso? Eu penso que todos nós vivemos isso porque somos humanos, não somos tão diferentes. E aí, pessoal, ali com a cabeça no travesseiro, o que você faz? Quando você está aí precisando realmente tomar decisões na sua vida, que são decisões importantes, o que você tem feito? Você tem dedicado um tempo a olhar para as suas necessidades e principalmente olhar para Deus, né? E pedir a Deus, Senhor, eu preciso, mas o Senhor sabe muito mais do que eu daquilo que eu preciso. Então, nós sabemos que nós temos essas milhões de necessidades. Então, quando eu digo que estamos com a cabeça ali no travesseiro, quantos de nós não fica ali com os pensamentos borbulhantes e aí parece que o sono vai embora e aqueles pensamentos ficam ali rondando, rondando. O que você faz nesse momento? O que você tem feito nesse momento quando começam os pensamentos aí a virem na cabeça? Muitas coisas a fazer, a resolver. Então, vou dizer aqui, vou dar um testemunho meu, tá bom? Para vocês, do que eu faço neste momento. Não tenho nenhum aqui agora, mas tenho um no pescoço. Sempre tem esse aqui no meu pescoço. Sabe o que eu faço? E não interessa o horário. Pode ser meia-noite, pode ser 1 da manhã, 2, 3. Porque eu sempre rezo o rosário bem cedinho, 4:30 da manhã, 5 horas. Mas quando isso acontece antes desse horário, olha aqui. Eu pego o meu terço, que está sempre na cabeceira da minha cama, do meu criado mudo, e nele eu já começo com as intenções de que eu peço, né? Eu peço já para a mãe de Jesus, eu peço para Maria. E eu falo, mãe, coordena agora, a partir de agora, os meus pensamentos. Ordena que na oração deste terço eu consiga entregar esses meus pensamentos, essas minhas decisões, me ajude. Porque eu quero estar conectada com o que é da vontade de Deus para todos esses acontecimentos que eu pensei, para tudo isso que eu preciso trazer para a minha vida, para todas as decisões que eu preciso tomar. Muita coisa, e é começo de ano. Vocês não pensam isso? Muitas decisões a serem tomadas. E aí eu peço, mãe, na meditação de cada mistério deste terço, envia, mãe, teu Espírito, envia, pede para o Espírito Santo ir ordenando essas ideias, ir organizando tudo aquilo que a senhora sabe que eu preciso, que Deus sabe muito mais do que eu mesma daquilo que eu preciso, que eu tenha a humildade de pedir para que Ele me conduza às tomadas corretas de decisão daquilo que eu vou fazer, porque isso fará toda a diferença na minha vida. E por muitas vezes eu não sei realmente qual é a melhor decisão para situações pontuais e específicas, seja com relação à minha saúde, seja com relação a situações pontuais, a decisões, a relacionamentos, a decisões importantíssimas. Todos nós temos esses anseios por tomarmos decisões corretas. E estamos tomando todos os dias da nossa vida, e é começo de ano, e eu sei que vocês estão tomando muitas decisões. Então, minha palavra hoje, primeiramente para mim e para vocês também que vierem aqui assistir a minha live, é: confiem na oração do terço, quando estiverem para tomar decisões acertadas. Este é o meu conselho para vocês. Muito mais do que eu chegar aqui hoje para vocês e dizer: olha, tome a melhor decisão de parar de fumar, vindo parar comigo. Não, nem estou dizendo isso a vocês. Busquem profissionais sérios que tratam deste assunto. Eu sou uma delas. A escolha é sua. Fique livre à vontade, mas não faça sozinho mais. Chega de ficar
com tentativas e erros por conta própria, porque tem profissionais competentes que podem ajudá-los. Me coloco entre uma delas, ok? Para vocês. Mas, independentemente da decisão de parar de fumar, todas aquelas outras decisões que vão ali surgindo no nosso coração quando estamos com a cabeça deitada no travesseiro, muitas vezes nas madrugadas da nossa vida. Muitas vezes nas madrugadas que o sono vai embora, e aí aquela conversa que aconteceu, e aquele acontecimento que houve, e aquilo, e aquilo, e aquilo vem no nosso coração. E olha, gente, eu digo uma coisa séria para vocês. Se vocês não ficarem atentos, muitas vezes esses pensamentos que vão vir na mente de vocês e na nossa mente que vem, muitas vezes eles vêm para nos assustar e nos amedrontar e querer tirar de nós a coragem e a força. Muitas vezes vem mais dificuldades e medos do que calmaria. Por quê? Porque assim como sabemos que vivemos num mundo que espiritualmente existe o bem e o mal também sempre vai querer nos colocar numa situação de fragilidade, medo. E aí nós temos que estar atentos. E para isso a gente faz o quê? Para isso nós deveremos fazer o quê? Saber que podemos contar com a presença da Mãe de Deus que está ali. Né? Deus está sempre nos olhando, nos observando, e a mãe dele está com ele. Maria está com ele. É a Santíssima Trindade, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a Santa Mãe de Deus aqui na oração do Rosário. Não foi à toa que ela pediu para que rezássemos o Rosário, porque ela já sabia de tudo. Ela estava ali naquelas bodas de Caná, não sabia? Não estava? Ela estava ali vendo qual era o vinho que faltava, qual era o que aquela família mais precisava. Então Maria sabe o que nós mais precisamos. Então nós não podemos deixar de viver a alegria dessa confiança, gente. Nós não podemos deixar de viver. Se você nunca viveu, vá lá e compre um terço. Vá lá e resgate esse tesouro que na casa de muita gente está ali como uma decoração, mas não está sendo vivido na prática. Gente, pegue na mão, pegue e faça a oração. Faça corretamente. Volte a visitar a Santa Igreja, visitar ali Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Faça uma visita no sacerdote, faça uma boa confissão agora no final do ano. E eu garanto a vocês que neste formato, nós todos, eu e vocês, estaremos nos sentindo muito mais seguros em toda e qualquer tomada de decisão na nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida, não tem como pensarmos em tomarmos boas decisões e fazermos o certo, logo agora no começo desse ano, se não estivermos intimamente conectados com o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o meu recado de hoje, neste domingo, para vocês. Eu falo daquilo que eu vivo a Santa Missa todos os dias, receber Deus todos os dias na Santa Eucaristia, não importa quanto tempo você esteja afastado. Meu convite a você é começo de ano, vá lá, visite um sacerdote, faça uma boa confissão e comece a ir à missa com mais frequência. E você perceberá muitas mudanças nas suas tomadas de decisões a partir daí. Tá bom? Então, o tema de hoje é realmente a tomada de decisão. Vamos parar de decidir aleatoriamente aquilo que achamos que tem que ser. Não. Vamos contar com o Espírito Santo de Deus nos revelando o que é a vontade dele para a nossa vida. Tudo bem? E vamos parar de ficar com esses sofrimentos todos aí, fazendo tudo pela cabeça de vocês e fazendo da forma errada. Não é? E já dei o recado no início da live para que visitem aí o Instagram, quem precisa da minha ajuda para parar de fumar. Mas o principal, quando eu disse, vamos trazer esse tema para algo muito maior. Vamos transcender aqui nesse entendimento do que é necessário para tomarmos boas decisões, para que tenhamos aí sonos mais tranquilos. E nada melhor do que, no meio desse turbilhão de pensamentos, a oração de um dos mistérios, a oração de um terço. Aí o sono vem, é incrível como vem. Façam a experiência, vocês podem estar com os pensamentos todos aí borbulhantes. Começa ali no primeiro mistério, contemplamos
o anúncio do anjo, e aí eu vou no Pai Nosso, eu vou nas Ave Marias, e Nossa Senhora vai nos serenando, nos tranquilizando, e nós vamos rezando. E não interessa, e não interessa o que você esteja vivendo, porque, como eu disse, quando pedimos essa conexão, não estaremos livres das dificuldades, mas teremos esse tesouro para podermos contar, para nos ajudar, para nos erguer, nos levantar, nos fazer caminhar no caminho certo. Um grande abraço, um domingo abençoado, uma semana abençoada para todos nós. Sejam todos vocês muito felizes nesse início de ano, todos nós, na bênção de Deus. E até a nossa próxima live, se Deus quiser.